Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória. Um resultado que coloca o Grêmio em mais uma Copa de Libertadores da América. Queria que você fizesse uma análise da atuação da equipe. E você fez 3 alterações no intervalo, uma coisa que não é normal você fazer. Queria que você falasse sobre isso também. Márcio Neves, da Grêmio Rádio Umbro. Acho que o mais importante de tudo foi que o Grêmio conseguiu, desde 2016, hoje mais uma vez está na Libertadores. O objetivo era esse. É lógico que a gente ainda tem a chance de entrar direto na Libertadores através da Copa do Brasil, mas acho que o mais importante de tudo é que nós carimbamos o nosso passaporte mais uma vez na Libertadores. E quanto à partida, não gostei muito do primeiro tempo, nós aceitamos muito a equipe do Atlético jogar, damos muitos espaços a eles, procurei mudar, coisa que eu não costumo fazer no intervalo do jogo, com 3 alterações, colocando a equipe mais veloz, e nós melhoramos, e é lógico que o importante de tudo foi o gol que o Tassiano fez, isso fez com que a gente vencesse e garantisse a vaga na Libertadores. É difícil porque a cada partida a gente tem sempre vários jogadores, né, diferentes, então o entrosamento não é o mesmo. Então alguns jogadores caem de rendimento exatamente por isso. Mas melhoramos o segundo tempo. Acho que o mais importante de tudo foi que nós conseguimos o nosso objetivo, como falei já, foi a classificação para a Libertadores. Renato, o jogo ele foi desenhado durante a semana como uma partida fundamental, tendo o objetivo de classificar direto para a fase de grupos da Libertadores, né? E o Grêmio chega vivo na última rodada para isso. Agora, o que causou um pouco de estranheza foi a escalação, foram as suas escolhas. Você hoje preservou os seus titulares, ou parte dos seus titulares, ou você fez testagens, você fez um teste na equipe, como já havia dado um indício na última entrevista? Matheus Dávila, Band. Alguns jogadores estão entregues ao departamento médico. Alguns jogadores, se eu colocasse para jogar hoje, se fosse uma decisão, nós poderíamos arriscar. Não que não fosse uma decisão no jogo de hoje, mas nós temos várias decisões pela frente. Então era muito arriscado colocar alguns jogadores, até porque eles fizeram os exames médicos e constatou uma pequena lesão na perna de alguns jogadores, então eu não quis arriscar. E, ao mesmo tempo, também oportunidade para outros jogadores. Então, é o que eu falei para vocês, depois ninguém pode reclamar. Está todo mundo recebendo oportunidades, está todo mundo recebendo sua chance, então tem que demonstrar. Até porque hoje mesmo, antes da partida, já era uma decisão para a gente, temos mais algumas decisões até o final do campeonato, no caso na quinta-feira, e depois no final da Copa do Brasil. Então, até lá, os jogadores já estão bem cientes que todo mundo está recebendo oportunidade, e na hora de decidir a equipe que vai enfrentar o Palmeiras, bom, aí ninguém pode reclamar, porque todo mundo teve sua oportunidade. Renato, eu vou seguir na linha do Matheus sobre as surpresas na equipe, em especial o Isaac e o Paulo Vitor. Existe uma disputa por posição hoje no meio-campo, e em relação a goleiro, o Vanderlei, que avaliação você faz das atuações dele e que avaliação você faz sobre o que o Paulo Vitor apresentou hoje? Existe a possibilidade de você mudar o goleiro titular para a final contra o Palmeiras? Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha. Rodrigo, eu tenho um grupo, aqui ninguém é titular, não tem cláusula no contrato que diz que o jogador tem que ser titular. Eu vou pelo desempenho do jogador, quem se escala é o jogador. Então eu deixei bem claro para todo mundo já há um bom tempo que todo mundo iria ter suas oportunidades, como eu estou dando, e na hora de definir a equipe eu ia definir pelo que os jogadores se apresentaram no momento que receberam as oportunidades. Eu sou um cara bem sincero, não tenho por que esconder nem de vocês nem deles, eu jogo aberto. Eu sempre falo para vocês o que eu falo para eles. Quem se escala é o jogador. Então está todo mundo recebendo oportunidades. Nós temos mais uma partida aí na próxima quinta-feira diante do Bragantino pelo Brasileiro. E depois nós temos as 2 finais, no caso 180 minutos contra o Palmeiras. Então oportunidades eu estou dando. E vocês são testemunhas. Aí depende do jogador agarrar a oportunidade ou não. Renato, já que os colegas perguntaram bastante sobre as suas escolhas do primeiro tempo e as trocas para o segundo tempo, a minha pergunta vai na direção da próxima rodada. Como ficar entre tentar 3 pontos no Campeonato Brasileiro, mas também
ter no horizonte as finais da Copa do Brasil, na questão física e também dos 3 pontos. Você deve poupar alguns atletas no jogo contra o Bragantino, pensando na final contra o Palmeiras? Gutierrez Sanches, Rádio Guaíba. É uma coisa normal, né? Até porque nós garantimos a nossa vaga na Libertadores. Não é que o jogo de quinta-feira não seja decisivo e importante para a gente, mas o Grêmio já, infelizmente, já não depende mais dele. E o jogo não é nem na quarta-feira, né, pra gente. O jogo é na quinta-feira, então fica muito em cima pro jogo de domingo. Então, fatalmente, alguns jogadores serão poupados justamente por isso. Porque não adianta você arriscar, daqui a pouco você perde alguns jogadores importantes no jogo de quinta-feira e não consegue a vaga direta da Libertadores. E, além do mais, você pode perder jogadores importantes para a decisão. Então, é pensar com inteligência. Pelo menos é dessa forma que eu estou pensando. Poupar alguns jogadores, sim, justamente porque 3 dias depois nós temos o início da decisão da Copa do Brasil. Oi, Renato, tudo bem? Hoje você não tinha o Alisson, não tem o Luiz Fernando e a opção foi pelo Everton Cardoso. Por que não o Ferreira? O que ele precisa melhorar para receber mais oportunidades? É Bruno Soares, Rádio Grenal. É porque nós sabíamos da maneira que o Atlético ia jogar e acertamos, pelas informações que nós tivemos que o Atlético ia colocar muita gente no meio de campo, e no momento que você joga no esquema, num 4-3-3, você dá muito espaço pro adversário. Coloquei o Everton aí, o Everton fez até uma boa partida, para que ele pudesse fechar bem o meio, para que a gente não perdesse o meio. O que faltou, de repente, quando a gente recuperava a bola, um pouquinho mais de velocidade. Então foi nesse sentido que eu coloquei o Ferreirinha. Ferreirinha é um jogador que nós estamos lapidando, um jogador importante, um jogador que tem um futuro muito grande aqui no Grêmio, mas sabíamos que o Atlético ia jogar muito defensivamente, como jogou, e o Ferreirinha precisa de espaço também para jogar. Então, se eu começasse com o Ferreirinha e as coisas não estivessem dando certo, praticamente nós não teríamos mais um jogador de velocidade pelo lado, a não ser o Guilherme. Então pensei nisso tudo para que a gente não pudesse perder o meio de campo. Então o Everton se esforçou, ele correu, ele ajudou bastante, mas no intervalo do jogo eu achei melhor tirá-lo, aí sim colocar o Ferreirinha, que aí nós teríamos velocidade tanto do lado direito como do lado esquerdo. Boa noite, Renato. Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que ficou a situação do Maicon e do Matheus Henrique, que acabaram fazendo um exame antes do jogo e não puderam atuar, teve um pequeno desconforto muscular aí. Te preocupa já contra o Bragantino, caso eles atuem, ou até mesmo contra o Palmeiras nas finais da Copa do Brasil? É Lucas Bubbles, do GE. Globo. Pois então, Lucas, os 2 jogadores iriam jogar. Então, eles reclamaram de algumas dores, nós fizemos os exames, esses foram os 2 jogadores que fizeram exames também. E o departamento médico, conversando comigo, achou melhor poupá-los porque era um risco muito grande. É aquilo que eu falei, se fosse uma decisão, nós poderíamos até arriscar. Não que não fosse, como eu já falei, mas eu digo, se fosse uma decisão da Copa do Brasil, o segundo jogo, até nós poderíamos arriscar. Se colocássemos os 2 em campo, nós teríamos alguma chance de perdê-los durante a partida e fatalmente perdê-los para a final contra o Palmeiras. Então o jogo de hoje era importante, mas era um risco muito grande para a gente correr, até porque são 2 jogadores importantes para a gente. Boa noite. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.